Boa noite, Juliano. Boa noite, professor. Boa noite, Alice. Vamos lá, gente. Acho que vamos começar, né? Devagarinho a gente vai tocando aí. A gente chega lá. Ok? Vamos lá. Ricardo, professor Santos. Apresentação dos dados. Os dados devem ser apresentados através de tabelas ou gráficos. Então, a apresentação dos dados, ela deve estar bem ilustrada, de uma maneira que possa ser bem visto e, é, como que eu posso dizer assim, ajudar você a tomar uma tomada de decisão. É isso? Então, o gráfico ou os dados, estando bem informados, ajuda você numa tomada de decisão aí. Ok? Boa noite, Jaqueline. Vamos lá, então. A partir da hora que você tem os dados bem apresentados, de uma maneira que todos consigam entender, fica mais fácil de você falar, divulgar com os seus colaboradores ou para quem você está apresentando para a tomada de decisões, ok? A partir da hora que você tem uma boa apresentação, você consegue imediatamente ter um bom resultado também. Então, as tabelas são exatamente isso: o título da tabela que você tem que apresentar, né? Conjunto de informações o mais completo possível para poder a coisa ficar bem clara, né? A informação ficar bem clara. E a palavra tabela seguida de uma numeração, seria tabela um, tabela 2, de acordo com as informações que você fez o levantamento, e informações do tipo o que, quando e onde. Produção de carros Fiat no Brasil. Então, isso são informações que devem ser elencadas e, ao mesmo tempo, observadas aí por todos. Ok? Vamos lá.
dessa maneira, você vai apresentar os dados, tá? Como você pode observar na sua lateral direita, você vai ver os dados, tá? Totalmente apresentados aí para você, e aonde você vai ter o quê? Altura e peso. Então, altura e peso são os, as informações elencadas aí no momento. Então, esse tipo de informação elencada, você vai fazer depois o resultado, ver o resultado de como foi que chegou a um denominador comum aí para a tomada de decisão. Ok? Então, são informações assim que você vai elencar e também fazer com que consiga dar uma tomada de decisão aí no local onde você está. Ok? Então, aí você pode observar que tem, além da tabela, né, que você está observando aí, você vai ver também o gráfico, né, praticamente o gráfico de barra, né? Esse gráfico de barra vai fazer com que você consiga enxergar não só as informações que está sendo passada, né, que seria os dados, né, que você acabou de levantar, mas como também as informações passadas aí, que são nome de pessoas, altura, peso. Então, você vai ter essas nomenclaturas todas passadas para uma demonstração em gráfico, onde você vai ter uma sequência aí de informações observada por quem? Para quem você está demonstrando os dados elencados aí. Aí, no caso, você vai se perguntar, né? Poxa, peraí, citou um exemplo, produção de carros Fiat no Brasil. Mas você está falando, está imediatamente demonstrando altura e peso, está tendo um conflito de informações. Então, vamos ver um pouquinho disso daí. Corpo da tabela, conjunto de linhas e colunas que contém as informações sobre a variável em estudo, que seria o quê? Conjunto, corpo da tabela, que deve se conter um cabeçalho das colunas A e coluna indicadora que especifica o conteúdo das linhas. Então, o que nós vamos ter aí? Várias informações, onde eu tenho idade de empregados da empresa X, né? Onde você vai ter o quê? Idades, né, de 20 a 24, você tem uma frequência de 12 pessoas, né? Onde você tem uma frequência relativa de 24%, e a frequência acumulada aí, no caso, são 12 pessoas, né? E aí no próximo você vai ter 25, a quantidade de pessoas, né? De 25 a 28 anos de idade, você vai ter 6 pessoas na frequência, onde você tem 12% dessas pessoas. Porém, se você for fazer uma frequência acumulada, você vai ter uma somatória, né? Que é 12 mais os 6, você vai ter 18 pessoas aí no total dessa empresa. E a somatória continua, vai do 29 ao 32 anos, eu tenho mais 6 pessoas, que seria na frequência, né? E a frequência relativa, 12% do total aí dessas pessoas. Então, fazendo a frequência acumulada, eu vou ter 24%, ou melhor, 24 pessoas fazendo a somatória, né? De 18 mais 6, eu tenho 24 pessoas aí. De 31 a 36 anos, eu vou ter mais 6 pessoas na frequência, um total de 12% na frequência relativa, né? Que seria a porcentagem de pessoas no total dessa empresa, com essa idade, nessa faixa de idade, onde nós fazemos a somatória na frequência acumulada, dá um total de 30 pessoas, que seria 24, mais 6, chegaríamos no 30. Pessoas com 37 a 40 anos, nós temos 4 pessoas aí na frequência. Imediatamente, do total de 100%, eu vou ter 8% das pessoas. Somatória de 30 mais 4 pessoas nessa idade, nós teremos 34 no total aí. E nós temos uma outra de 41
idades, né, de 41 anos até 44. Nós temos 6 pessoas, dando um total de 12% no total de 100 pessoas dentro da empresa. Que, fazendo a somatória, 34 mais 6, encontraríamos 40 pessoas aí, tá? Dentro dessa empresa. Com idade de 45 a 48 anos, nós temos 8%. 8% representaria em porcentagem 16% desse total da empresa, de 100. Somatória dela seria 40 mais 8, 48 pessoas aí. E pessoas com idade de 49 a 52 anos, nós temos 2 pessoas aí na frequência, e essas 2 pessoas representam 4% do total da empresa aí, dando uma somatória onde eu tenho 48 mais 2 pessoas, né, com essa idade de 49 a 52, daria esse total de 50 funcionários dentro da empresa aí, tá? Então, nós temos várias maneiras de representar esse gráfico aí. Das maneiras seria gráfico de barra na vertical, a outra maneira seria gráfico de barra mais na horizontal, e uma terceira maneira, que seria o gráfico de setores, ou conhecido também como gráfico de pizza. E o último, que nós mostraríamos aqui do seu lado direito embaixo, do lado do gráfico de setores, seria o gráfico de linhas, né? Onde nós vamos conhecê-los rapidamente, porque tem um local certinho para poder demonstrarmos aí. Ok? E aqui está a tabela de produção de carros da Fiat no Brasil, onde nós temos, em 2002 a 2012, foi feito um levantamento na produção, tá? Feita pela Fiat aí, né? Então, nos anos de 2010, foi produzido 2.456 carros. Em 2011, 3.034 carros da Fiat. Já em 2012, houve uma queda aí, né? De 3.000 caiu para 2.987. Então, é importante você fazer esses levantamentos, porque você pode observar que não tem nenhuma ilustração de gráfico, não tem nada, só temos a informação dos dados apurados dentro da empresa aí. Então, esses dados apurados dentro da empresa fazem com que você consiga enxergar em números como é que está a situação da empresa. Mas agora, com o gráfico, ficaria muito mais bem ilustrado, tá? E a visualização ficaria muito mais prática e rápida de você enxergar aonde houve uma ascensão, né? Onde houve um bom desempenho, e aonde houve uma queda aí que o gráfico não está demonstrando aí, porque não tem nenhuma ilustração. E essa fonte ilustrativa, que é nada mais nada menos, sempre você deve ter junto com você na tabela, né? De onde você apurou essas informações, como que foi feito essas apurações elencadas aí para você dar esses dados. Então, a anotação de uma informação da tabela pode ser realizada por alguns símbolos a saber. Então, letra A, quando você põe um tracinho, o dado numérico é igual a 0. E quando você, na letra B, quando você usa 3 pontinhos, é quando não se tem o dado não foi apurado para poder você demonstrar. E na letra C, quando você coloca interrogação, é quando existe dúvida sobre a informação passada naquele momento. Então, você elencou as informações, passou as informações, porém, você deixou em dúvida. Como assim? Olha, essas informações não são ainda fiéis, né? É como se você estivesse passando uma informação fake, né? Uma informação falsa, que não dá uma apuração correta e fiel do que você precisava saber numa tomada de decisão aí, ok? Letra D, quando você representa pelo 0, é quando o valor for muito pequeno. Então, você colocou o 0 ali,
você está informando o valor, um valor muito ínfimo, um valor muito pequeno, aonde você elencou, mas não há necessidade de você ficar se prendendo muito a ele, porque não é um valor assim que vai representar muito Professor, problema. Oi. tem Fala. gente pedindo para entrar na aula. Ah, tá ok. Estou indo lá, Júlio. Obrigado, Júlio. Bastante pessoas, hein, Júlio? Obrigado, Júlio. Tinha bastante gente aí. Boa noite. Tinha bastante gente. Obrigado. Vamos lá. Então, quando você vai montar a tabela, o que você faz? Você procura, né, colocar na idade empregada da empresa X, né? Você põe a fonte de onde foi feito o levantamento aí. No caso aqui, na fonte, o que colocou? Tipo no rodapé, né? A fonte está sempre no rodapé da tabela para que você saiba de onde veio as informações aí no caso, tá? Vamos lá, para não congestionar o pessoal querendo entrar aí. Muita coisa, viu? Alguém falou alguma coisa? Então, nessa tabela aí, onde nós vimos as idades de colaboradores que tem dentro da empresa X, né? X eu colocaria como empresa 20, um número romano, né? É uma empresa onde os recursos humanos foi lá, fez o levantamento e informou para os gestores como é que estava a situação da empresa e como que estava a faixa etária de cada elemento dentro da empresa aí para poder trabalhar, ok? Então são informações que foram pegas aí, tá? Apuradas e elencadas para poder passar essas informações para os gestores, né? Que deve ter pedido para poder saber como é que estava a situação da empresa aí em relação aos colaboradores dentro da empresa, aí, ok? Continuando. Gráficos. Os gráficos têm por finalidade representar os resultados de forma simples, claras e verdadeiras. Seguem a mesma sequência de apresentação das tabelas, títulos de gráficos, de corpo de gráfico e rodapé, tá? Então, os gráficos são representados aí para visualizar ou dar um melhor visual para você tomar uma decisão em cima das informações elencadas aí no caso. Normalmente, o gráfico e a tabela, ela vem atingir um objetivo, tá? Uma determinada posição que a instituição está querendo saber para tomar as devidas decisões. No caso aí, foi o RH que passou as informações, mas por outro caso, pode ser também em relação a casos que estão acontecendo aí, tá? Onde nós vimos aí no caso, né? Todos estavam esperando em São Paulo um lockdown, e isso não aconteceu. Aconteceu um estado de emergência onde deixa as empresas continuarem a trabalhar com meia porta aberta e não levando multa no caso, evitando, como nós sabemos, a aglomeração. E continua obrigatório o uso de máscara, só que aí diminui o horário de recolher, né? Nós tínhamos comentado na semana passada que iríamos ter esse estado de sítio vermelho. Foi decretado um estado vermelho. Agora entramos no estado de emergência,
onde nós ultrapassamos os números. Então, você está vendo que a estatística ela é importante, que os números falam, e os gráficos também demonstram de uma maneira prática, rápida, para você enxergar a evolução do conteúdo que está sendo passado, entendeu? Então, o que está acontecendo? Se vocês observarem os gráficos que são passados da pandemia, ele ilustra bem na sequência, né, na observação de tomada de decisão, como que você deve se comportar diante de determinados problemas que vão surgindo. Então, estão sendo passadas informações, estão sendo elencadas informações para a população, para o público, mas nem todos dão a mesma importância que deveria dar. O que está acontecendo? São pessoas que não veem jornal, são pessoas que não gostam, não curtem bem as informações, são pessoas que acham que isso daí é uma neurose, ficar acompanhando isso, você acaba deixando de viver, mas é importante para você tomar as decisões, você saber o que está acontecendo. Às vezes o perigo corre ao seu lado e você não percebe. A partir da hora que você tem a informação, você toma a sua decisão com mais clareza, tá? A partir da hora que você tem uma informação fidedigna, né? Uma informação clara do que está acontecendo em nosso estado e em nosso país e no mundo, né? Praticamente, pode-se assim dizer. Então, a evolução do comportamento vem exatamente em cima dos dados estatísticos que você começa a elencar, levantar e informar onde está tendo o problema e aonde você pode melhorar para que o problema não seja agravado, para que o problema seja solucionado, que é esse o objetivo dos dados estatísticos e, ao mesmo tempo, dos gráficos também demonstrados aí. Então, vamos ver tipos de gráficos para que nós possamos elencar, desenhar aí, para que você consiga enxergar esses gráficos de uma maneira que vem para ajudar e não para atrapalhar o seu dia a dia, não é isso? Então, um dos gráficos que nós vamos sempre encontrar aí, que é bem usado na estatística, né? É o gráfico de colunas, que é onde nós vamos ter o quê? Informações representadas por retângulos verticais separados por um espaço. Por exemplo, nós temos várias colunas, né? E nessas colunas, além de você ver a demonstração desses espaços aí, você vê o gráfico de colunas com as informações elencadas, onde você vai mostrar o quê? Desempenho em matemática. Então, o 15% está como ruim. Aí vem o outro, regular, ele tem 25%. Aí você vê o bom, ele tem quanto? 35%. Bom. E ótimo, tem 25%. Então, você começa a analisar, o regular e o ótimo estão praticamente empatados aí, né? E o bom tem 35%. Então, são demonstrações de gráficos onde você vai ter que analisar essas informações. O interessante você observar que a somatória da porcentagem tem que dar 100%, tá? 100% do quê? Das pessoas que você fez o levantamento, ou então das provas ou avaliações que você pegou para saber como é que está o desempenho da comunidade ou da nova geração que está se formando aí para encontrarmos essas informações no caso aí. Gráfico de barra, mais uma vez o gráfico de barra, só que nós vimos o gráfico de barra no outro anterior, era o gráfico de barra na vertical. Agora nós vamos encontrar o gráfico de barra com informações representadas por retângulos horizontais separados por um espaço. Então agora você está vendo o gráfico de uma maneira completamente diferente do que você viu no primeiro lá. Então, taxas de mortalidade infantil por região, levantada quando? Em 2013. Vamos olhar lá no rodapé, nós vamos ver a fonte, que é o IBGE, tá?
Aonde foi feito esse levantamento? Foi feito no IBGE, e esse IBGE trouxe quais informações para a gente? Na região Nordeste, as taxas de mortalidade infantil chega a... Como nós estamos falando de taxa, estamos falando em porcentagem, tá? Chega a uma média aí de quase 25%, né? Uma média de 24%, 23% aí no caso. Na região Norte, nós vamos ter o quê? Uma média de praticamente 21% aí no caso. E na região Centro-Oeste, nós vamos ter uma média de 15, 16%. E na região Sudeste, a mortalidade infantil chega a uma média aí de quase 10%, tá? E na região, não, 10% não, 12, 14%. E na região Sul, nós chegamos a 10% aí na mortalidade infantil aí por região. Tá, então isso foi um levantamento feito em 2013, e quando se fala em taxa de mortalidade infantil por região, essa taxa de mortalidade infantil significa que são crianças que não chegam a atingir a média de 5, 6 anos de idade. Elas morrem cedo. E por que está acontecendo isso? Porque qual é a região onde tem a maior número de mortalidade? Você vai ver no Nordeste, não é isso? Onde as crianças não conseguem, sei lá, por falta de uma alimentação necessária no momento, que são muitas pessoas acabam sendo pobres, né? E imediatamente as crianças não conseguem ter uma alimentação balanceada e rápida que poderia ajudar essa população ou a mortalidade infantil a se desenvolver sem ter prejuízos aí, tá? O terceiro gráfico que nós vamos ver aí é o gráfico de linha, tá? Utilizado para representar dados temporais. Então, exemplo, precipitação pluviométrica do Recife em milímetros no ano de 2000. Então, olha lá, quando se fala pluviométrica do Recife, nós estamos falando de água, né? Utilizado para representar dados temporais. É a água. Como que seria essa? Será que a chuva? Então, vamos olhar lá embaixo no rodapé. Dados, de onde vêm essas informações? Dados fictícios. Então, observe os dados, mas olha os dados não com um mérito de fake news, mas é um dado assim que está apurado, mas não expressa a realidade realmente do que aconteceu. É só um exemplo para você ficar atento de como que está acontecendo aí. Então, em janeiro, nós tivemos, em 2000, né? Todo o levantamento de janeiro até dezembro, em 2000. Em janeiro, nós tivemos 50 milímetros no ano de 2000. E em fevereiro ele subiu para 100 milímetros, tá? A precipitação pluviométrica do Recife. Nós estamos falando só de Recife, hein, gente? Presta atenção nesses dados aí e de onde vêm as informações. Vocês estão observando? É necessário que você veja aí as informações, como que vem vindo, como que elas estão sendo elencadas, porque, às vezes, a interpretação do gráfico ajuda você a dar uma resposta correta e, ao mesmo tempo, tomar a decisão correta aí também. Então, o que nós vamos ver em março? Em março, houve uma queda. Então, em fevereiro, houve uma subida para 100 milímetros, né? No ano de 2000, em Recife, e, de repente, essa precipitação pluviométrica, ela subiu em abril, tá? Houve uma subida em abril e deve ter tido uma média de 130, 140 aí, milímetros no ano de 2000. Já em maio, ele teve uma subida assim, astronômica, foi para 210 ou 220 em maio, teve uma ascensão muito grande aí de precipitação pluviométrica no Recife, em milímetros do ano passado, 2000, aliás, perdão. E aí, em junho, houve o quê? Uma queda. Então, vamos observar o quê?
Nós estamos no verão, houve muita chuva, depois começamos a cair para o outono. Em outono, em maio, começou a ter uma chuva assim, bastante significativa, né, no pluviômetro do Recife, em milímetros. Lembrando que esse gráfico, ele é um gráfico fictício, tá? E em julho, houve uma queda aí. Em julho, houve uma queda, deve ter ido para 180, 170 aí, milímetros, né, no ano de 2000. E em julho, continuou tendo uma queda aí. Foi para 160 milímetros no ano de 2000. Já em agosto, a queda foi significativa, caiu vertiginosamente, parou de chover, parou de cair água e imediatamente no Recife teve uma média de 50 milímetros no ano de 2000. E em setembro começou o pessoal já entrar no vermelho, está percebendo? Já começou a cair para 40 milímetros do ano de 2000. Em outubro houve mais queda ainda, deixou o pessoal já preocupado. Por quê? Porque você começa a entrar no racionamento. A partir da hora que há uma queda muito grande, você já começa a se preocupar com o racionamento. Em novembro, houve já uma ascensão, subiu aí um pouquinho. Então, foi de 30, subiu para 40, né, milímetros no ano 2000. E em dezembro, houve uma subida chegando perto do 48 aí, milímetros do ano de 2000. Em dezembro, então o pessoal já começou a falar, opa, tá, enquanto estiver subindo, nós temos aí uma esperança de que pode melhorar. Tá? Então, se esses dados se repetirem novamente em 2001, você vai ver uma subida aí em fevereiro, março, indo até maio e depois voltando a cair novamente. Então, você vê que no finalzinho do ano, de agosto para frente, há uma queda. E de março até maio, há uma subida no pluviômetro aí de Recife em milímetros levantados aí. Lembrando que esses dados são fictícios, né? E vamos para o quarto gráfico, que é o mais usado também, tá? Para fazer representações pequenas, né? Gráfico de setores, ou também conhecido como gráfico de pizza. São informações representadas através de setores de um círculo, que é utilizado para representar a proporção de cada informação em relação ao total. Então, você pode observar aí que nós temos um gráfico de pizza. Ele colocou gráfico de pizza, mas também é conhecido como gráfico de setores, tá, gente? Então, não vai ficar em confusão aí. Peraí, é gráfico de pizza ou gráfico de setores? A pizza é um apelido. É gráfico de setores, é o nome correto dele que deveria ser usado. Então, nós vamos aqui no rodapé, colocado à sua direita aí, que vocês vão observar. Então, nós temos o quê? Usinagem. Então, pré-usinagem, nós temos o quê? 10%, né, no caso, trate térmico, tá? Nós vamos ter aí, no caso, laranja 15,48%, fundição, nós vamos ter aí 11,24%, e continuando aí, você vai ter listagem, tá? E a listagem nós vamos ter aí em vermelho, né? 50,50%. E trate suporte oficial, superoficial, né? Trate superoficial, nós vamos ter 14,61% aí. Então, é importante você conseguir entender os gráficos para você conseguir responder de uma maneira clara e fácil de conseguir enxergar e interpretar o gráfico aí, tá? Aí, no caso, nós vimos assim, a grosso modo, né, o gráfico de setores, mas normalmente é feito com todas as informações elencadas direitinho para você observar o gráfico e ter aí uma posição melhor para tomar decisão. Normalmente, o gráfico de setores é usado colocado com poucas informações, tá? E essas informações, ela vem exatamente para ajudar você a enxergar melhor, porque são dados pequenos.
Quando os dados começam a ficar muito grandes, aí é hora de que você começa a usar gráficos de barra. Gráficos de barra pode ser na vertical, como também na horizontal, e vai usar também o gráfico de linha, né? Gráfico de linha, também bastante utilizado aí. E, por último, gráfico de setores, que é para fechar com chave de ouro. Vamos para as questões que estão lá no Que Mágico, lá, gente. Vamos preparar aí as questões aí que vocês já vão levantar, fazer um levantamento aí, e entrar lá no Que Mágico e já responder essas questões aí. Gente, entra lá no Que Mágico, responde as questões para eu conseguir fazer, transportar as informações que vocês estão dando lá no Que Mágico, tudo lá para o portal, ok? Então, estou gostando de ver, tem bastante gente participando, teve mais gente que participou aí, e isso é importante para a gente chegar, tomar várias decisões aí no caso, tá? Então, dados o consumo, dados o consumo de bebidas em uma festa realizada em uma rua de São Paulo, fique bem claro que não é pancadão, é uma festa, tá? E o gráfico que representa esse consumo, pode ser analisado na seguinte tabela. O gráfico e as afirmações abaixo são bebidas. Olha, nós vamos ver as bebidas. Então, como é uma festa, não é pancadão, nós vamos ter vinho. Esse vinho tem 100 pessoas bebendo esse vinho, consumo em relação a pessoas. Tomando suco de fruta. Água mineral, tem 400 pessoas tomando água mineral. E refrigerante, tem 700 pessoas tomando refrigerante. E tem algumas pessoas que estão saindo da linha, trouxeram a cerveja de casa. Então, tem 1.600 pessoas tomando cerveja de casa. Se você observar esse gráfico, você vai ver o quê? Vinho está em azul, tá? Não azul não, um azul bem forte, né? Então tem quantos por cento no vinho ali? 3%. Aí no suco de frutas você vai ter 7%. Na água mineral, você vai ter quanto na água mineral? 13%. E no refrigerante, você vai ter 23% de pessoas tomando refrigerante. E na cervejinha, tem 54% tomando cervejinha. Eu acho que a galera não gosta muito de hidratar o corpo, não, gente. Mas vamos lá. Observando tudo isso daí que você viu no gráfico, nós vamos observar o quê? O gráfico é de linha e representa nele que podemos observar. Espera aí um pouquinho, eu acho que tem gente querendo entrar aí. Vamos lá, então. Vamos continuar. Observaram bem o gráfico? Então, agora nós vamos ver como é que fica essa situação aqui. No gráfico de linha é representado, e nele podemos observar que a cerveja representa 64% do total de bebidas consumidas nesta festa. Gente, vamos observar os dados. Esse número 64% representa, ou ele fala a realidade do que nós vimos no gráfico lá? Não. Não. Então, já descartamos o 1. O 1 não é verdadeiro, tá certo? Vamos para o 2. O tipo de gráfico é de setores, e nele podemos observar que o refrigerante foi mais consumido que a água mineral, água mineira, né? Mineral, faltou um L nesse mineral aí. E o suco de frutas também. É verdadeira essa informação? Sim. Pessoal... Então, perfeito. Então, o 2 é verdadeiro. Uau! Eu não consigo. Traga o meu negócio aqui. Vamos lá? O consumo de cerveja foi maior que todas as outras bebidas juntas. É verdadeira essa informação? Sim. Sim, né? É verdadeira. Sim. Então,
E o quarto, ele diz assim: o tipo de gráfico é o circular e nele podemos observar que o refrigerante foi mais consumido que a água mineral e o suco de frutas, que são verdadeiros. Suco de frutas. É verdadeira essa informação? Sim. Vamos verificar? Olha lá. Ó. O tipo de gráfico é circular. O nosso gráfico é circular, gente? Não, ele é de setor. Ah, Não, presta atenção nessas pegadinhas que aparecem aí, para você não entrar em armadilhas. De repente você faz tá lá de e... parabéns, né, professor? É por isso que eu falo, presta bem atenção. Então, letra A 1 e a 2 são verdadeiras? Não, Letra B, a 1 e a 4 são verdadeiras? não, Letra C, 2 e 4 são verdadeiras? não, E letra D, 3 e 4 são verdadeiras? não. Então, letra E, 2 e 3 são verdadeiros? Sim. Isso, é Sim, isso. é o Thomas que está falando, viu, professor? É o que eu falei, você tem que prestar atenção no que eles estão falando lá, que tem as pegadinhas aí no meio, e de repente você se empolga e vai, pô, circular, ele é circular, mas não necessariamente. Essas pegadinhas é de matar. É só para poder ver se você está atento aí às informações, ok? Então vamos lá, vamos levantar agora aqui as informações aí. Então vamos lá para a segunda questão, ok? Na segunda questão, foi a partir de 1953, com a criação da Petrobras, que a extração de petróleo no Brasil tomou impulso para crescer. Presta atenção nas informações. Analise o gráfico que demonstra o crescimento nesse século, ou nesse gráfico aí, vamos dizer. Tá? A partir dessa leitura do gráfico, é correto afirmar que, vamos olhar aqui, olha a produção, presta atenção. O cinza é a produção, e o que está em branco é o consumo, tá certo? Então, o pessoal produzia em 2002, produzia menos que o consumo. Então, o pessoal consumia mais. Então, significa que era obrigada a exportar, não, a importar petróleo de outros países para poder conseguir conter o consumo. Em 2003, a produção começou a aumentar, foi de 1.500 para 1.600 barris. Nossa. E o consumo ainda continuou maior. Já em 2008, o que aconteceu em 2008? Não, perdão, 2006. 2006 houve o quê? A produção empatou com o consumo. Imediatamente, quando a produção empata com o consumo, você vai ter o quê? Um equilíbrio, não é isso? Um equilíbrio e aonde você começa a ficar de olho no quê? Nas importações. Não há necessidade de importar tanto petróleo de fora. Por quê? Porque você está conseguindo conter o consumo. Já em 2007, houve o quê? A produção foi maior do que o consumo. A partir da hora que a produção foi maior do que o consumo, para com a importação dos produtos do petróleo de outros países, e você está conseguindo equilibrar aí, podendo até, inclusive, equilibrar, baixando aí um pouquinho o valor do petróleo, né, no caso. Em 2010, continuamos ainda com a produção maior do que o consumo. Então, observando isso daí, é correto afirmar que... Vamos para as questões agora. Agora que eu quero ver se você entendeu o que está acontecendo aí. Letra A. Com o crescimento da produção, a partir do início do século, né, mas vamos falar do ano, né, de petróleo, o petróleo tornou-se a principal fonte de energia em 2006. Não, peraí, ninguém falou em data aí, né? Com o crescimento da produção a partir do início do século, do início é quando? 2003, não é isso? Então, a produção do petróleo em 2003, ele tornou-se a principal fonte de energia. Presta atenção aí. Letra B. O aumento da produção de petróleo a partir de 2000
tem desestimulado a pesquisa de outras fontes de energia? Presta atenção aí, vamos lá. Letra C. A demanda de petróleo importado tem crescido mais que a produção nacional ao longo de todo o século XXI. Perfeito? Está correto ou não essa informação? E letra D. Em 2006, a produção nacional de petróleo torna-se o Brasil autossuficiente. Prestou atenção aí? E letra E. A demanda de petróleo não pode ser observada no gráfico. Qual que seria a múltipla escolha mais correta aí de vocês acertarem aí, gente? Gente, olha, vamos olhar lá o gráfico, para vocês entenderem. Eu ia falar, bota o gráfico de novo para nós ver. Vamos olhar o gráfico. O que está acontecendo aí? Em 2002, então não dá para falar que em 2002 o Brasil já era uma potência. Foi a partir de 1953, com a criação do petróleo, que a extração de petróleo no Brasil tomou impulso para crescer. Mas observando o gráfico, você observa que em 2002, tá? Em 2002, o Brasil estava com a produção de 1.500 barris e o consumo era maior do que a produção. Então, o Brasil tinha que importar o petróleo de fora, de outros países, para conseguir sustentar o consumo que estava dentro do país. Aí, o que acontece? Nós estamos falando, como ele fala sempre em século, né? Crescimento do século XXI, no caso aí, que ele deveria ter citado. Em 2003, já sobe para 1.600 barris, mas ainda não conseguiu equilibrar o consumo. Em 2006, que o Brasil equilibrou a produção de petróleo com o consumo, tá, do país aí, no caso. Então, imediatamente em 2006... Eu acho que é a letra D. Exatamente. Em 2006, a produção nacional de petróleo torna-se o Brasil autossuficiente. Ele viu que ele conseguiu equilibrar a produção com o consumo do país, evitando, assim, de ter que importar o petróleo de fora. Ele já tinha condições de acompanhar o Brasil aí, no caso, né? Então, olha lá, aí é a hora que nós temos a resposta correta, que é a letra D. Em 2006, a produção nacional de petróleo torna-se o Brasil autossuficiente aí, no caso. Tá bom? Vamos para a questão 3? Vamos para a questão 3. Olha, gente, observa o gráfico aí, que o gráfico vai ser importantíssimo você observar, que é ele que vai falar aí para você a resposta do que você precisa ter na mão aí, tá? Então, terceira questão. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. Então, o gráfico seguinte mostra o quê? A participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Então, você vai ter o quê? Em 1996, né, nós temos uma demonstração do PIB aí, em porcentagem, tá? Indo para 21,33%. Em 1999, vai de 22,24%. Em 2000, ele alcança 22,87%. Em 2001, ele alcança 25,29%. Em 2002, ele vai para 25,31%. E em 2003, ele alcança 28,28% aí no caso, na produção, tá? Aí ele começa a ter uma queda. Então, em 2004,
27,79%, em 2005, 25,43%, em 2006, ele cai para 23,92%. Já em 2007, houve uma recuperação de 24,74%. E em 2008, ele atinge uma recuperação boa, né? 26,40% aí no caso. Então, de onde veio essa fonte? Veio do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, tá? Vamos para as questões aí no caso, então. O Almanac Abril 2010 de São Paulo, no ano 36 adaptado, né? Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda, olha, presta atenção aí, uma queda da participação do agronegócio do PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de letra A, 1998 e 2001, letra B, 2001 e 2003, letra C, 2003 e 2006, letra D de dado, 2003 e 2008, letra E, 2003 e 2005. Qual que houve aí a queda aí da participação do pessoal no agronegócio? Letra E, eu acredito, 2003 e 2005. Não, então vamos ver o gráfico. Vamos ver o gráfico, que esse gráfico é importantíssimo. Olha lá, ó. De 2003 e aonde ele parou de cair? Em 2006. 2006, aonde? Isso. Isso. Então, vamos lá de novo. Em 2006, houve uma queda aí no caso. Então, que letra que é? 1998 e 2001. 2003. Não. 2001 a 2003. Letra C, 2003 e 2006. Letra D, 2003 e 2008. E letra E, 2003 e 2005. Letra C, professor. Isso, letra C. Gente, eu não falo mais o nome, que a última vez que eu falei o nome foi uma festa junina só. Eu não queria que falasse o nome. Aí não, eu vou sem citar o nome. Mas eu já vi quem foi que falou, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos para a quarta e última questão aí, que foi imposta aí para a gente conversar. Foi o Thomas que falou aí, professor. Fala, Thomas. Foi o Thomas que falou aí a resposta. É uma voz muito feminina, hein, Thomas? Não acho que não é você, não, viu? Eu tô gripado. Ah, entendi. Essas gripes de hoje, hein, rapaz? Cuidado, hein, filho? Essas gripes aí, ninguém fica ligeiro. Outra questão. É título adequado para a matéria jornalística em que o gráfico abaixo seja apresentado por quem? Por um gráfico de barra, né? Isso, na vertical, com espaçamento aí. Então, o que ele está falando aí? A produção de mel. Olha que maravilha. A produção de mel em milhares de toneladas, né? Mel até não querer mais. A China produz a primeira, 276 toneladas de mel aí. Estados Unidos produz, é o segundo, produz 82 toneladas de mel. Argentina produz 80 toneladas de mel aí, no caso, né, o terceiro. E a Turquia, no quarto lugar, produz 75 toneladas de mel. No México, vem vindo com 55 toneladas de mel aí, que é o quinto lugar. E o Brasil não podia ficar para trás, né? Então, ele, em 15º lugar, produz aí 33 toneladas de mel aí. Essa posição dos países de acordo com a produção em 2005. Da onde veio essa fonte de informação? A Globo Rural, em junho de 2007. Ok? Agora vamos ver a pergunta, né? A pergunta que é importantíssima para você fechar com chave de ouro aí. Letra A. Apicultura. Brasil ocupa a 33ª
posição no ranking mundial de produção de mel. As abelhas estão desaparecendo do país. É 33% a posição do ranking do Brasil, gente? Vocês observaram o gráfico lá? Não. Não, é 15º lugar, né? Então, essa resposta está errada. O sabor de mel, China é o gigante na produção de mel no mundo e o Brasil está em 15º lugar no ranking. É correta essa informação? É isso aí? Sim, exato. Isso. Então, a resposta correta seria qual, gente? A B. É isso aí, gente. A questão B é a resposta correta aí. O milagre do mel, a apicultura se expande e coloca o país entre os 6 primeiros no ranking. Não é o sexto, o Brasil é o 15º. Pescadores de mel, brincadeira, hein? Vou jogar anzol para pegar mel agora. O Brasil explora regiões de mangue para a produção do mel e ultrapassa a Argentina no ranking. Nossa, isso aí derrubou todo mundo. Eu nem quis ler, porque só para vocês verem o absurdo que está nas questões aí. E o sabor bem brasileiro, Brasil inunda, olha como os caras falam, exageraram. O mercado mundial com a produção de 15 mil toneladas, e não é a realidade, são 33 mil toneladas, são 33 toneladas aí de mel em 2005, tá? Então, pessoal, olha, as questões estão lá no Que Mágico. Eu estou torcendo para que vocês consigam responder, tirando sempre 10, que o objetivo é que vocês façam uma boa porpança aí de nota para poder mais tarde não ter problema. Que de repente na avaliação você leva um susto e fala, rapaz, que nota é essa que eu levei? Eu levei um susto. Então, procura responder o Que Mágico lá, e eu vou passar sempre as notas que vocês tirarem lá para o portal, para vocês verem como é que ficou, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aí. Obrigado a todos por estarem aí, participando, junto aí, e até uma próxima quinta-feira aí. Detalhe, o governador falou aí que vai suspender as aulas, mas deixou livre para as escolas particulares continuarem com as aulas presenciais. Mas no nosso caso, as aulas não são presenciais, então nossas aulas são remotas. Então, eu espero vocês aqui na quinta-feira que vem, com muita força de vontade para aprender mais um pouquinho de estatística, ok? Até mais. Amém. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, professor. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Bom descanso para vocês. Bom final de semana. Valeu. Já libera para nós lá. Professor, tchau, tchau. Igualmente, professor. Tchau, tchau. Quem, professor? Cuidado com a aglomeração. Nada de ficar fazendo um pancadão aí. Pode deixar. Brincadeira, gente. É brincadeira. Tchau. Bom final de semana. Igualmente. Você já vai liberar lá para nós lá, professor, exercício lá? Sim, já estou entrando lá e já estou liberando para vocês. Vocês já podem entrar lá que já está liberado. Espera um pouquinho que já... Valeu. Valeu, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Já está liberado lá. Pode entrar lá e começar a responder, ok, gente? Falou, obrigado. Bom descanso aí, professor. Valeu. Falou, para vocês também. Boa noite, professor. Boa noite, Igor. Igor? Sandy, é que eu tô pelo meu namorado. Ah, tá. Então passou. Deixa quieto. Boa noite.
Só estranhei a voz, por isso que eu falei, ué, Igor, mas que essa voz tá... Mas fica quieto, né? Então a gente fica quieto. Eu só estranhei pela voz e a foto não bateu com a voz, só por isso. Mas tudo bem, tá valendo. Tá bom, então. Como é que é seu nome? Sandy. Pô. Falou, Sandy. Bom final de semana para você. Igualmente, esse fundo aí é foto, é o quê, professor? Esse fundo... Até parecendo que tá com chroma key aí. Pois é, então, é uma tela com a filmagem, né, de uma paisagem da natureza, e ela aparece sendo... Você pode ver que ela está em movimento, né? Aham. É uma filmagem de uma tela de natureza que aparece no fundo aí. Porque você achou que ficou muito pesada a natureza? Não, mas que tá atrás, é o quê que tá atrás aí? A tela da TV? Isso! Aí sim, hein, professor? Você é ligeiro, hein, menino? Eu não sei se é o Igor ou se é... É porque ele trabalha com essas coisas de foto e vídeo, né? Eu falei, oxe, o professor tá com chroma key atrás? Tá todo Sim. profissional. Você viu só? Olha só a fachada, tá? Arrasou, Eu professor. peguei a natureza assim para acalmar o fundo, né? Para poder acalmar, o pessoal não ficar tenso, porque às vezes o pessoal tá meio tenso, né? Então você joga um fundo de natureza, acalma um pouquinho. Entendi. Fechou, então. Boa noite, professor. Se cuida. Tchau, amém. Você também.